Graça e paz. Graça e paz. Vamos começar a nossa meditação de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20, versos 1 a 3. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não escapará. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Pois é. Esse texto ele está falando, a primeira instrução que Isaías dá para Ezequias, o rei, é: põe em ordem a tua casa. É até interessante porque num tempo de pandemia, num tempo de tanta mortalidade, a primeira coisa que a gente queria deixar claro é: não trazemos um texto aqui sobre morte. Não, trazemos sobre aqui ordem. Um texto sobre ordem, sobre vida. Sim. E quando a gente fala de vida, a gente pergunta: será que uma pessoa precisa encarar a perspectiva da morte iminente para pôr a sua casa em ordem? Às vezes as pessoas precisam chegar a esse ponto de estresse extremo, né? Mas isso, na verdade, não é necessário, né? A gente não precisa chegar. Não precisa chegar nisso. Então, as perguntas a gente começa: como está a sua vida? A caos ou a harmonia? E seus relacionamentos? É interessante o seguinte, essa pandemia que a gente passa, uma das coisas que ela tornou mais evidente é deixar claro quando a casa está em ordem e quando não está. Literal e figurativamente, né? Porque agora a gente passa mais tempo em casa, então aqueles cantinhos sujos que a gente às vezes não via, agora a gente está vendo. Os relacionamentos, quando a gente passa mais tempo junto, os relacionamentos passam por mais estresse, passam por mais dificuldade. Ou podem se fortalecer. Tem gente se redescobrindo. Tem gente se redescobrindo. Os filhos, o marido, a esposa, os pais, né? Tem gente que está forte como sempre esteve. Tem gente que se descobriu como os relacionamentos, como a estrutura da casa andava fraca. E tem gente que diz que, de repente, redescobriu aquela pessoa que, às vezes, a pessoa na correria, não via. Agora, de repente, está fazendo home office, está vendo esse pessoal. Às vezes, o filho, que agora também estuda de casa, está tendo mais tempo para estar junto. São os relacionamentos sendo postos à prova para o bem e para o mal. Sim. Às vezes a casa está exposta. E outra, às vezes a gente, questão até financeira, às vezes a gente percebe que várias coisas que a gente julgava indispensáveis, que a gente achava que não podia viver sem, e agora a gente está aqui na pandemia, às vezes a gente está sem poder ir para aquele lugar que a gente costumava ir, consumir aquele produto que a gente costumava consumir, e de repente a gente descobriu, talvez não precisávamos tanto disso quanto precisávamos antes, né? Sim, ou nunca tenhamos precisado exatamente. Então a primeira parte que a gente queria trazer à meditação é perguntar: como está a sua vida? Como está a sua casa? A caos ou a harmonia? Continua, Valéria? Então, aqui no texto, a gente vê Deus falando com Ezequias, né? E é interessante a gente pensar um pouquinho como é que estava a casa dele. O profeta fala: põe em ordem a tua casa, né? E quando a gente olha esses dois capítulos, a gente está no capítulo 20, a gente vai até o 21 também, a gente começa a perceber um pouquinho de como era a casa de Ezequias. Primeiro, quando ele ouve que é para pôr em ordem a casa, ele chora amargamente, mas o que ele diz para Deus é: eu andei com fidelidade, eu fiz o que era reto. Ele não fala um nós, né, Alessandro? Olha a minha família, olha a minha casa, esposa. Mas minha casa já está em ordem, Senhor. Não, ele era um homem muito rico e tudo. Não é algo do tipo: puxa, mas eu quero ter um filho para herdar. Não, eu, Ezequias, eu andei, eu fiz tudo certo. Mas andar sozinho, muitas vezes, não é o suficiente, né? O que a gente tem aqui, quando a gente olha para a casa de Ezequias? No capítulo 21, a gente conhece o filho dele, que nasceu depois de tudo isso, depois dessa ordem de Deus, inclusive. Manassés começou a reinar, e aqui diz no 21, de 1 a 6, que ele começou a reinar com 12 anos, ainda adolescente, reinou 55 anos, e
fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando a gente começa a ler a descrição do que ele fez, chega no versículo 6, a gente já está assim, se revirando, porque diz que ele, inclusive, queimou o filho em sacrifício. Olha o caos dessa família. Olha a situação da casa de Ezequias. Faz sentido que Deus tenha dito, põe em ordem a tua casa, porque não havia ordem, e pelo jeito não houve depois. Ele se preocupou em mostrar, por exemplo, as riquezas que ele teve para as pessoas que eram da Babilônia. Mas ele não se preocupou, talvez, em mostrar a grandeza e a riqueza de Deus ao seu filho. E isso vai se propagando para Manassés. Um neto de Ezequias é sacrificado, é queimado, gente. É inimaginável um negócio desse. Havia caos naquela casa. Essa era a realidade de Ezequias, ainda que ele fosse um servo fiel de Deus. E aqui a gente está colocando aqui, não é a pergunta de como você está, mas de como vai a tua casa. Porque a gente fala que igreja não é um prédio, igreja são pessoas, mas quando a gente pensa em casa, casa também não é aquele edifício de 4 paredes. Não é. Eu não moro em casa, eu moro em apartamento. Ok, tudo bem. A tua casa não é um edifício. A casa é a habitação. É o lugar onde nós somos formados. É onde são formados nossos hábitos, nossos costumes. Habitar, não é? Habitar é morar. Habitar também é a mesma raiz de hábito. Então, de costume, de hábito, tem a ver tudo relacionado. E aí, quando a gente pensa na nossa casa, a gente tem que pensar quais costumes nós vamos passar adiante. Quais os hábitos são bons, são maus? Como é esse convívio? São bênção ou são maldição? Teve um tempo, né, que falavam muito de maldição hereditária, bênção hereditária, como se fosse um negócio espiritual, um espírito que vem. Vamos pensar, e os hábitos? Não podem, na verdade, eles podem ser de bênção ou de maldição. Mas costumes mudam. Né? E quando a gente fala de casa também, essa história de casa começou quando Deus olhou para o homem sozinho e falou, não é bom que o homem esteja só. E a partir dali é que é criada a primeira casa. Deus é um Deus trino. E ele nos cria a sua imagem. O Deus trino é Pai, Filho e Espírito Santo. É um relacionamento ali. Ele nos faz, façamos o homem, não é? Sim. E nós, como imagem dele, nós também ansiamos por estar numa comunidade perfeita. Nós ansiamos por estar juntos. Não é bom andar só. Sim. E é uma família. Na verdade, Abraão, Deus fala, em você serão benditas todas as famílias da terra, como está em Gênesis 12:3. E quando o carcereiro de Filipos, aí a gente já está no Novo Testamento, lá em Atos 16:31. Um texto muito conhecido, né? Quando ele se vê em perigo com a sua família, e Paulo se preocupa com eles. E aí é o que Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Exatamente. Deus ele tem essa preocupação com a família, e nós não estamos falando de família de sangue muitas vezes, mas com a casa, quem habita com você, quem partilha dos costumes com você, de quem você recebeu esses costumes, para quem você vai passar, o seu lugar de habitação. Às vezes é uma família de sangue, por exemplo, marido e mulher não são uma família de sangue, né? Os filhos acabam se tornando depois. Sim, mas não são pessoas que vêm do mesmo meio. São duas pessoas que... Filhos sejam adotivos ou não, quantos netos que moram com os avós, sobrinhos com tios. A sua casa, qualquer que seja ela, não espere um evento especial ou pandemia. Até mesmo Jesus acaba constituindo uma família não sanguínea, quando na cruz ele fala para João, ele vira para João, o apóstolo amado, e para Maria que está ali junto e fala, João, essa agora é tua mãe. E Maria, esse agora é teu filho. Sim. E João passa a recebê-la em casa dali em diante. Sim, João adotou Maria como mãe. Sim. E Maria adotou João como filho, né?
Não espera pandemia, partido, às vezes a pessoa espera um evento especial, né? Quando casar, quando for morar em tal lugar, quando mudar de casa, quando comprar casa, quando isso. Não espere um evento especial, não espere a doença, não espere o casamento, não espere uma pandemia para pôr a sua casa em ordem. Toma a decisão hoje, toma essa iniciativa. Clame ao Espírito Santo, ele que sopra sobre o caos, né? Lá no Gênesis, aquele ambiente de caos, Deus cria o mundo, a primeira coisa que a gente vê é que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor paira, e aí Deus cria. Deus pode criar essa harmonia, Deus pode transformar maldição em bênção. Os maus hábitos, jogue fora. Os bons hábitos, reafirme os bons hábitos e os bons costumes. Tome essa decisão, ponha em ordem a sua casa e comece da base. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, todo o nosso esforço é em vão. Põe em ordem, desde a base. Amém? Amém.